Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Canta isso, em vós está a fonte da vida. A fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, Senhor. Está a fonte da vida, ó Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos na primeira leitura, no início do livro do profeta Jeremias. E na leitura de ontem, Deus falava ao profeta, chamando ele, e dizendo que ele seria profeta das nações, que já o conhecia desde antes dos seus pais, e o havia feito profeta, profeta das nações. E na sequência, que é a primeira leitura de hoje, nos mostra o direcionamento de Deus para Jeremias. Qual o direcionamento que ele queria que Jeremias falasse para o povo? E não só falasse, A palavra do Senhor foi dirigida dizendo: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Deus não pediu que Jeremias apenas falasse, mas ele pediu: grita aos ouvidos de Jerusalém. Porque Jerusalém, o povo está surda. Jerusalém está surda, o povo está surdo. Não escuta a minha voz. Não escuta a minha voz. Quando nós chegamos a gritar para alguém, ou gritamos com alguém, é porque passou do nosso limite, chegou ao limite ali da paciência e talvez gritamos, os pais, talvez os filhos encheram a paciência tanto dos pais que os pais gritaram ali,
Talvez a gente grita quando a paciência chega ao limite, né? Ou também, mas também quando a pessoa está muito distante. Eu estou com o microfone, não preciso aqui gritar. Mas se eu não estivesse com o microfone, eu precisaria falar bem forte para que os últimos escutassem lá nos últimos bancos aqui do santuário. Ou até gritar, né, para que quem estivesse fora do santuário pudesse ouvir. Com o povo de Deus, era um sinal de que Deus já falou uma vez e o povo não escutou. Deus falou uma segunda vez, Deus falou diversas vezes e o povo não escutou. Já houve várias exortações fortes de Deus para com o seu povo, por meio de diversos profetas, mas o povo continuou insensível à voz de Deus, que fala. E aí Deus pede para que o profeta Jeremias grite. Grita Jeremias, porque o meu povo não escuta. E a palavra diz gritar aos ouvidos. Claro que nós sabemos que é a função do ouvido escutar, captar os sons que estão ao nosso redor, que nos é falado, os sons que estão ao nosso redor, ou a palavra gritada também, o ouvido que capta. Mas quando nós lemos essa palavra de Deus dizendo para o profeta Jeremias, grita ao povo que não me escuta, a imagem que vem é como que a pessoa não se direciona de frente para a pessoa, mas vai até o ouvido de lado, coloca a boca perto do ouvido e grita. Porque se a pessoa não está escutando, vai com todo o som perto do ouvido daquela pessoa e diz, volta para Deus. Como eu disse, eu não vou gritar aqui, eu estou com o microfone, é audível a todos os ouvidos, ainda que eu fale baixinho. Volta para o Senhor, volta para o Senhor. Mesmo que eu fale no mínimo, é um grito de Deus dizendo, volta. Volta para o Senhor, volta para os senhores que estão distantes. Aquele povo de Deus estava distante, por isso Deus diz, Jeremias, grita para o povo. Grita. Só que ouça o que é o grito de Deus. Jeremias nos mostra o que é o grito de Deus para aquele povo. Não é um grito de raiva de Deus, não é um grito de ódio de Deus, não é um grito de autoritarismo de Deus, jamais, porque Deus não é isso. Em Deus não pode surgir da fonte do amor, da fonte da misericórdia, surgir ódio, raiva, um autoritarismo. É um grito de alguém que não quer perder o seu povo. O grito de Deus, por meio do profeta Jeremias, é um grito de um Deus que não quer perder o seu povo. É um grito de quem não quer perder. E talvez, muitas vezes, quando nós gritamos com alguém, talvez quando os pais, às vezes não sabem lidar com os filhos, e às vezes usam de um grito de autoritarismo, às vezes de um grito sem amor, sem compaixão, sem bondade, ao invés de aproximar o filho, vai afastar. Quantos pais não sabem dirigir a palavra ao filho? Claro, o pai nunca deve ser o amiguinho, passar a mão na cabeça, não. Pai e mãe precisam ser firmes nos valores cristãos, nos valores morais, nos valores éticos, firme, não autoritário. Porque talvez o grito de autoritarismo pode não aproximar, mas afastar. Talvez o marido e a esposa, quando não sabem lidar um com o outro e gritam um com o outro, ao invés de aproximar, estão afastando um ao outro, estão se distanciando um do outro. Por isso o grito de Deus não é um grito de afastar, não, é um grito de aproximar. É um grito que aproxima. É o grito de boas lembranças. O grito de Deus por meio do profeta Jeremias é Deus gritando, lembrando dos bons encontros dele com o seu povo. As boas lembranças de amor e misericórdia. Isto diz o Senhor na primeira leitura, olha. Recordo-me. Olha o que é o grito de Deus. E vamos aprendendo. Marido, esposa, aprendam a gritar um com o outro.
Pais, aprendam a gritar com seus filhos. Filhos, aprendam a gritar com seus pais. O grito é um grito que aproxima, não um grito para afastar, mas é um grito que lembra e recorda as boas lembranças. Quando você, marido e esposa, tiverem distantes aí nos relacionamentos, grita lembrando do tempo de noivado, lembrando do tempo do amor primeiro, lembrando quando eram apaixonados. Não gritem para afastar um ao outro, lembrando as fraquezas, lembrando os erros. Lembrem dos tempos de noivado, dos tempos que se apaixonaram, dos tempos que o amor foi brotando verdadeiro. E assim os pais para com os filhos, filhos para com os pais. Olha o grito de Deus para o povo: recordo-me da tua fidelidade. O povo infiel, ingrato a Deus, buscando outros deuses, buscando o distanciamento de Deus, e Deus diz, grita: eu lembro quando tu eras fiel a mim. Olha como Deus age. Eu lembro quando tu eras fiel a mim. Eu recordo-me da tua fidelidade no tempo da juventude, dos amores do tempo do teu noivado, quando me seguias no deserto, quando eu te guiava no deserto, quando sentia fomes eu dava o maná, quando sentia sedes eu pedia para que Moisés batesse na rocha, e da rocha jorrasse água, a água que matava a sede de vocês. Quando vocês sentiam calor, eu colocava uma nuvem ao redor de vocês, em cima de vocês, para que o calor não maltratasse vocês. À noite, quando sentia frio, eu colocava uma coluna de fogo que aquecia. Claro, tudo isso são teofanias de Deus, manifestações da presença de Deus. Quantas manifestações de Deus naquele tempo que Deus tirou o povo da escravidão para levar para a terra prometida, que nós não sabemos. Deus se utilizou de diversas formas, manifestando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Recordo-me da tua fidelidade, do tempo da juventude, dos amores do tempo de noivado. O Senhor disse, eu recordo quando tu me amavas. E o Senhor olha para nós nesse momento e diz, eu recordo quando tu me amavas. Padre Edilberto, eu recordo quando tu me amavas. Quando eu te encontrei. Quando eu te tirei, quando eu te resgatei, quando foi brotando o amor por mim. Eu recordo do tempo que eu te encontrei. Seminaristas aqui, que estão se preparando para ser sacerdotes, o Senhor olha para vocês e diz, eu recordo daquele dia que eu vos chamei. O tempo de noivado, o tempo que vocês se apaixonaram por mim. Os sacerdotes que aqui estão, o Senhor diz, eu lembro do tempo que eu vos chamei. Que vocês sentiram a vontade, como eu também, a vontade de largar tudo e seguir o Senhor. O Senhor olha para cada um de nós aqui presente. Olha e diz, eu lembro do tempo que você me amava. Do tempo que você era apaixonado por mim. Que você largava tudo para ir à missa. Que você parava tudo para ir no encontro. Que você encontrava tempo nas 24 horas do teu dia para me dirigir a palavra. O Senhor olha para você, que está em casa, onde você está agora. O Senhor diz, eu recordo do tempo que você me amava, que era fiel a mim. E aí o Senhor fala, Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. O Senhor elogiando Israel, que o seu povo era como as primícias da colheita, os melhores frutos, aqueles frutos melhores que eram colhidos. Só que aí o Senhor fala, mas todos os que dele comiam pecavam. Israel era como as primícias, mas começaram a viver uma vida no pecado. Males caíram sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozassem de seus melhores produtos, mas apenas chegados contaminasses o país e tornasses abominável minha herança. Olha para isso. Deus preparou uma terra, como Ele disse, cheia de pomares, de frutas, dos diversos tipos. Isso lembra o quê? O jardim do Éden, né? O jardim do Éden. Deus disse,
comam de todas as frutas, menos daquela ali. E aí nós sabemos a história do pecado original. Da mesma forma, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, levou para a terra prometida, disse: coloquei uma terra cheia de pomares para que gozassem dos melhores produtos. Mas o povo, ao chegar, contaminou a terra. Olha para isso. Um povo escolhido, um povo consagrado ao Senhor, que ao chegar na terra que o Senhor escolheu, esse povo que era consagrado e escolhido, contaminou a terra. Como pode da mesma fonte jorrar o bem e o mal? Não. O Senhor nos consagrou, o Senhor nos escolheu. Não podemos jorrar duas coisas. Mas o povo contaminou com os pecados, as abominações, a adoração a outros deuses. Consagrados do Senhor, levando o povo ao pecado. Isso é muito grave. O povo se dirige a um consagrado, se dirige a um eleito, a um escolhido de Deus para encontrar Deus. Se as pessoas se dirigem a um sacerdote, é porque querem encontrar Jesus em nós, e não outra coisa. As pessoas querem olhar para nós sacerdotes e ver a imagem do Cristo, e não ver de um popstar, e não ver de alguém. Poderia falar muitas coisas aqui, mas as palavras. Mas as pessoas, resumindo, as pessoas querem encontrar no Padre o Cristo, e não um cantor com suas roupas apertadinhas. Não querem encontrar um popstar. Não querem encontrar o Cristo. O Cristo. E aí eu estendo para todos, consagrados, religiosos, leigos, e aí estende a todos nós que somos cristãos. As pessoas querem olhar para nós e ver Cristo. Só que o povo de Deus ali, estava contaminando a todos. O povo escolhido, consagrado. Jesus já alertou dizendo que quem leva um dos pequeninos ao pecado, é melhor fazer o quê? Jesus falando, amarrar uma corrente, uma pedra de moinho ao pescoço e jogar ao mar. Jesus disse, é melhor a morte para aquele que leva um pequenino ao pecado. Aqui estendendo, eu comecei aos nossos sacerdotes, mas a todos, consagrados, religiosos, aqueles que abraçaram qualquer vocação que o Senhor te chamou, que nós todos somos eleitos consagrados. Ai de nós se levarmos o outro ao pecado, ao erro com nossas más atitudes, com nossas más posturas. E aí Jeremias fala, que o Senhor mandou falar, os sacerdotes, por isso que eu falei sacerdotes, porque a palavra fala hoje na primeira leitura, e eu sou sacerdote, o primeiro a escutar sou eu, esse grito de Jeremias. Os sacerdotes nem perguntaram onde estava o Senhor. Olha, Deus falando, os sacerdotes que eu escolhi, nem perguntaram onde eu estava, ao entrarem na terra prometida. Hoje também escolhidos de Deus, que vivem uma vida mundana, que vivem mais o mundanismo do que quem realmente o Senhor chamou a ser. Com ideias divergentes das ideias do Cristo, nós somos Cristo. E se devemos falar ou gritar, é falar o que o Cristo nos pediu para falar. E não falar outras coisas, mas nós vemos aí falsos profetas enganando o povo, levando o povo ao erro, que ensinam doutrinas erradas, que dão direcionamentos errados, fora da verdade que é o Evangelho, na radicalidade, na doutrina católica que nós somos ordenados a anunciar. O profeta é boca de Deus, não pode falar coisas do seu pensamento, do seu querer, mas nós devemos falar o que o Senhor nos manda falar. E aí Jeremias fala, os versados da lei, os entendidos da lei, não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Mesmo aqueles que conheciam a lei, aqueles que ensinavam, que deveriam ensinar a lei, não reconheceram o Senhor, e do contrário, voltaram as costas para Deus. Pior, agiram como se não conhecessem e não precisavam de Deus. É o que tem acontecido muito hoje, crescente, entre as pessoas que insistem em virar as costas para Deus, talvez dizendo que não necessitam de Deus.
pessoas que insistem em dizer que não precisam de Deus, ou até ousam a dizer que Deus não existe. Coitados, coitados. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Quantos estão dizendo que às vezes são de Deus e andam profetizando mentiras, profetizando não em nome de Deus, mas profetizando em primeiro lugar no próprio nome. Pessoas que profetizam em seu próprio nome, ensinando coisas da sua cabeça e que foram escolhidos para ensinar o que Deus mandou falar, com ideias errôneas, conceitos errados. E aí Deus fala por meio do profeta Jeremias: 2 pecados cometeu o meu povo. 2 pecados. Primeiro, abandonou-me a mim, fonte de água viva. Deus falou: o primeiro pecado do povo foi me abandonar. Abandonou a fonte de água viva, a fonte que jorrava e dava vida àquele povo, o povo ingrato abandonou. E o segundo, preferiu cavar cisternas defeituosas, rachadas, que não podem reter água. Cisterna ou poço, né? Poço que eram cavados para guardar a água que caía da chuva, ou água que eram levados para aquele poço. Mas Deus alerta para o povo que cavaram cisternas defeituosas, rachadas, que não conseguiam manter água limpa, eram rachadas, a água não permanecia ali. E quando permanecia um pouco de água, era água suja, que ficava água parada, suja ali. E quem bebesse, passava mal. Preferiram buscar em cisternas rachadas, onde não tem água boa, onde somente águas sujas, e abandonaram a fonte de água que jorra para a vida eterna. É isso que acontece com muitos, buscando, mendigando em várias cisternas, em pessoas, em coisas, em lugares onde nunca encontrarão a verdadeira vida, a água que jorra para a vida eterna, mas buscando em pessoas. Quantos ficam buscando em relacionamentos aqui e ali, em relacionamentos depravados, buscando carência, por causa de carências de amor, ficam mendigando amores por aí. Ou não só em pessoas, mas em coisas que nunca encontrarão a verdadeira felicidade. O povo, é isso que acontece muito, afastando de Deus, da fonte onde jorra a vida abundante, e buscam em lugares onde só encontrarão o pecado, água suja, lama, onde só encontrarão a morte. O povo abandonou o Senhor. E não pense, meu irmão e minha irmã, que nós abandonamos a Deus de uma vez por todas. Não, nós vamos abandonando aos poucos. Talvez muitos, às vezes acham que estão em Deus, às vezes por ir uma vez ao mês à missa, ou até uma vez ao ano na missa, e acham que estão em Deus. Engano, estão se afastando, estão distantes, e aí o Senhor vai precisar gritar: ai de nós se não escutarmos nem o grito de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos em Deus, mas estamos nos afastando sorrateiramente, porque o demônio vai aproveitando dessa forma, ele vai de pouquinho em pouquinho nos afastando, milésimos de segundos de Deus, milésimos de distância do Senhor. Talvez já estamos dando aberturas às coisas do mundo dentro da nossa casa. Talvez o que entra pelo aquilo que nós estamos assistindo, o que tem entrado nas nossas casas por meio daquela TV que está ali. Ou não só da TV, mas do computador, do celular, o que tem entrado nas nossas casas. A nossa casa que deve ser um templo de Deus. A nossa casa que deve ser uma igreja doméstica, como a igreja fala. O que tem entrado? Muitas vezes o mal, o distanciamento de Deus está acontecendo dentro da nossa própria casa. Muitas vezes porque não vivemos mais os mandamentos da lei de Deus com radicalidade. Talvez temos vergonha de viver a fé quando vem aqueles amigos que não são de Deus dentro da nossa casa. E aí nós não temos coragem de viver a fé. Talvez até escondemos que somos cristãos.
quando aquele amigo que não é de Deus vem visitar a nossa casa. Não, professemos a fé. Não devemos ter vergonha do Senhor. Jesus disse: aquele que tiver vergonha, eu terei vergonha lá quando estiver no julgamento. Talvez já não leia a palavra de Deus como antes. Talvez a palavra de Deus está só lá, ficando toda empoeirada. Ou está lá guardada, no armário, no guarda-roupa, sei lá onde. Mas há muito tempo não abre a palavra de Deus para ouvir a voz do Senhor. Talvez dentro de casa já está se cultivando vícios. É dentro de casa que começa, é dentro de casa que deve ser o início da evangelização, mas é dentro da nossa casa mesmo que começam os vícios. Talvez ali nas festas regadas por bebedeiras dentro de casa, os churrascos mais regados de bebedeira, e os filhos vão vendo os pais encherem a cara, talvez vendo os familiares chegando dentro de casa e os filhinhos ali vendo, ó, talvez ele nem perceba ali, e vai se tornando normal para o filho e para a filha, vendo o pai e a mãe encherem a cara, o tio, a tia, o avô, a avó, os amigos que estão chegando, e daí os filhos percebem, nossa, sempre quando vem alguma visita, meu pai e minha mãe colocam engradados de bebidas e cervejas e tudo mais. Aí a criança vai pensando, nossa, então isso é bom. As visitas são acolhidas com bebidas, com álcool. Meus irmãos, eu falo isso aqui, mas isso acontece muito. Talvez achei, não, é radical, não. Isso acontece muito. Nós aqui estamos e vemos, atendemos o povo de Deus e vemos o quanto o mundo está doente. E, como eu disse, começa dentro de casa. E aqui eu falo também para os líderes, aqueles que estão à frente, né? A palavra de Deus na leitura de Jeremias fala dos sacerdotes. Quantos, e nós, eu aqui estou, mas o Peter trabalhando no PHN, quantas vezes nós atendemos jovens que estão tentando sair da bebedeira, e lutam para sair da droga, para sair, e às vezes eles querendo lutar para sair do vício do álcool, e quando chega na festa do padroeiro, encontra bebedeiras. Meus irmãos no sacerdócio, não precisa disso, não precisa disso. A festa do padroeiro é para celebrar um santo que mostrou a imagem do Cristo. Não coloquemos o dinheiro acima de tudo, porque não vai dar renda. Olhai os lírios do campo, as aves do céu. Quanto mais nós, filhos, eleitos, amados, não devemos dar contra-testemunho. Já não se fala mais de Deus dentro de casa. Lá no Deuteronômio diz, fala para os teus filhos da lei. Repete com insistência a lei. Coloca na frente da tua casa. Quando estiveres andando, sentado, mostra para os teus filhos a lei de Deus. Já não se fala mais de Deus aos filhos, já não se exige dos filhos a fé, que lá no batismo os pais firmaram dizendo que levariam os filhos na fé. Deixam eles assistirem o que quiserem, deixam eles sem limites nos celulares, nos jogos de videogame e tudo mais. Esses dias mesmo eu e mais 3 padres, nós vamos assistir um filme lá. Era um filme, um filme inofensivo, um filme de super-herói, que eu lembro que lá na minha infância eu via nas histórias em quadrinhos, que não tinha nada demais, era um super-herói que vencia o mal. Só que hoje nós temos vendo uma mudança de valores que tentam empurrar para destruir as crianças. E nós vimos num filme aparentemente inofensivo de um super-herói, a ideologia de gênero lá dentro. Pais e mães, cuidado, porque essas ideologias, o mal tem se infiltrado em coisas inofensivas. Em coisas inofensivas para destruir aquilo que é o precioso que Deus vos deu. Vai deixando entrar doutrinas estranhas dentro de casa, falsas religiões, seitas, amuletos, superstições. Aí diz, aquela ferradura ali não é para tirar o mal olhado, trevo de 4 folhas, pé de coelho. Sabe o que é que tira o mal de nós? Sabe o que é que tira o mal de nós? Confissão e Eucaristia. A confissão que tira os nossos pecados e os nossos males, e a Eucaristia que nos traz a salvação, que é o próprio Cristo.
Não fique buscando em outras coisas, trazendo para a tua casa coisas que não são de Deus, como o povo de Deus lá começou a buscar outros deuses, começou a buscar outras coisas. O que nos salva é o Cristo. A igreja nos mostra os sacramentos salvíficos. O que tira o mal de nós é confessar os nossos pecados com insistência, regularmente, e com insistência buscarmos a fonte de água viva que é o Senhor na Eucaristia. Talvez porque Deus não realizou aquilo que nós queríamos, talvez pessoas vão se afastando de Deus, buscando resolver os problemas de formas fáceis e rápidas. E aí vão na benzedeira, vão em seitas, vão naquela religião oriental, vão no ocultismo. Nada disso, não se enganem. Nessas coisinhas nós vamos nos afastando de Deus. Talvez começou a achar que seguir a Deus era exigente demais, porque exige muito, porque tira a nossa liberdade de fazer o que nós queremos. Talvez saiu da igreja católica porque achava a igreja insistente em coisas ultrapassadas, uma linguagem ultrapassada, que não se adequa à linguagem do mundo de hoje. Nunca nos adequaremos. A linguagem de Deus, o Evangelho, nunca vai se adequar a essas coisinhas que o mundo aí fica mudando. Talvez porque achamos que a palavra de Deus, que na palavra de Deus, muita coisa ali que fala que é pecado, não é pecado. E aí também vamos desacreditando daquilo que é o mal, daquilo que é o pecado. Deus colocou Israel perante as suas responsabilidades diante do profeta e pedindo: volta a ser fiel, para com a infidelidade. Em Oséias 11 diz o Senhor também: Israel era ainda criança, eu já amava. Chamei do Egito meu filho, mas quanto mais o chamei, mais se afastaram de mim. Ofereram sacrifícios a outros deuses, ao Baal. Queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomava nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Um povo ingrato que não percebe Deus cuidando. E aí Deus fala: meu povo é inclinado a separar-se de mim. Apocalipse 2 fala à igreja de Éfeso: tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não se arrependas. O Senhor quer nos impulsionar a voltar a Ele no dia de hoje. E aí o Salmo, no refrão, nos diz: em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Somente no Senhor está a fonte da vida. O povo que é inclinado a separar-se do Senhor, o povo que é inclinado a esquecer-se de Deus, um povo que é inclinado a buscar tantas coisas, às vezes em fontes sujas de água, na lama do pecado. O Senhor diz: somente nele está a fonte da vida. Somente nele, em nenhum outro lugar. Na abundância de sua morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhe dais de beber água viva na torrente das nossas delícias, pois em vós está a fonte da vida. Pois em vós está a fonte da vida. É muito comum as pessoas nos dirigirem a nós, sacerdotes, e dizerem: padre, reza por mim, reza por essa intenção, reza por essa pessoa, reza por aquilo. Mas veja, muitos pedem para nós rezarmos. Nós rezamos nas missas, rezamos nas nossas orações por todas as intenções que nos pedem, mas o fulano, a fulana que pediu não reza, não vai à igreja, não reza dentro de casa, não vai à missa, não busca a confissão, não faz nada e fica pedindo para nós rezarmos. E nós rezamos. Mas não vai acontecer porque você não busca, porque você está buscando em outras coisas, porque está ficando distante de Deus. Não vai acontecer nada. Nós só vai acontecer quando nós formos à fonte. Ou escutar o grito do Senhor de amor, dizendo: volta, volta, sai das infidelidades, volta a ser fiel. Porque muitos aí, como eu disse, pedem para rezar, mas não rezam.
não gastam tempo com o Senhor, não vão à igreja, não vão à missa aos domingos, não vai acontecer nada. O que você insiste pedindo a Deus, às vezes só no momento de dor, não vai acontecer, porque não insiste na fonte de águas. Se sou fiel no pouco, o Senhor vai confiando mais cada vez mais. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o Senhor vai nos dando graças e confiando mais. Se formos fiéis naquilo que Ele pediu mais, Ele nos dá mais graças, porque vai nos confiar mais coisas. E quanto mais o Senhor vai confiando, mais graças Ele derrama sobre nós. E quanto mais graças Ele vai nos dando, nós vamos nos vendo livres dos pecados. Aos poucos nós vamos sendo livres dos vícios. Aos poucos as coisas vão se organizando. Nós vamos tendo a graça para vencer aquela tribulação, para transpor montanhas, as montanhas que aparecem nas nossas vidas. Mas se buscar. Se não busca, não adianta nada, meu irmão e minha irmã. Aquele que não busca o Senhor não vai, quer dizer, vai acontecer. Porque se não busca, se distancia. E se distancia do Senhor, está se aproximando de outro, de Satanás. Porque quanto mais nós nos afastamos da luz, que é o Cristo, nós nos aproximamos das trevas, que Satanás quer nos levar para a morte eterna. Nas cisternas que você buscar, é a água que você vai beber. Onde você está buscando a fonte da tua felicidade? Nas cisternas que você está buscando, é a água que você vai beber. Água limpa ou água suja? Pecado ou salvação? Se busca em cisternas rachadas, só vai beber restos de água suja. Nunca vai matar a sede, mas pior, vai trazer doenças para a tua alma. Se buscar saciar em carências, relacionamentos pecaminosos, só vai encontrar problemas, pecado e a morte da tua alma. Se busca em cisternas do poder, do dinheiro, de bens, de riquezas, nunca vai ser feliz, porque está firmando em coisas que perecem, em coisas que passam. No Evangelho de hoje, o Senhor diz: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Na primeira leitura, Deus fala para Jeremias: grita, porque o povo não quer me escutar. No Evangelho, Jesus fala que falou, mas o povo não quer escutar. Havereis de olhar sem nada ver, havereis de ouvir sem nada ouvir, porque o povo é insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. O povo, por que não queria escutar? Por que não queria ver? Porque não queriam se converter. E não buscando o Senhor, não se convertendo, Deus não cura. Deus só vai curar quando nós buscarmos ouvir a voz do Senhor, buscar ver os mistérios dEle, buscar a Ele. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouviram. Ele falando para os 12. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouviram e não ouviram. Cada um que está aqui presente tem o privilégio que muitos não tiveram. E muitos não estão tendo esse privilégio. Quantos não ouviram a palavra de Deus ainda? Mas nós temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor. E se nós deixarmos essa voz adentrar os nossos ouvidos e nos aproximarmos da fonte da graça, da fonte que jorra para a vida eterna, nós seremos felizes. O Senhor vai nos curar. Seja aquilo que você precisa de cura física, na hora certa o Senhor vai fazer, se for da vontade dEle para a glória dEle. Mas o principal, Ele quer lavar o nosso coração, a nossa alma, de toda impureza, de toda imundície que nós fomos deixando entrar dentro da nossa alma, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, por meio do nosso distanciamento dEle. O Senhor joga as sementes. A semente vai germinar quando cair na terra boa.
naquele que busca o Senhor. Recordo-me da tua fidelidade, do tempo da juventude, dos amores do tempo de noivado, quando me seguias no deserto. O Senhor nos convida a se aproximar dEle, a se aproximar dEle. Todo mundo que perguntava para o Senhor como adentrar o reino dos céus, o Senhor disse: é preciso nascer de novo. Para nascer de novo, é preciso se aproximar do Senhor, que nos converte, que nos transforma, que nos salva. Como precisamos cada vez mais, seja leigos, religiosos, missionários, sacerdotes, voltar ao primeiro amor, a fonte de água que jorra para a vida eterna, a fonte do batismo que nós recebemos, a toda fonte de graça, a viver o abandonar-se no Senhor, para que toda a graça que é dele seja derramada em nós. Senhor Jesus, quero te pedir por cada um aqui presente, e vai fechando os teus olhos, e vai pedindo ao Senhor: Senhor, me tira do distanciamento. E é isso que eu peço para cada um aqui presente. Senhor, reconquista, traz de volta cada um que aqui está, nesse santuário, onde o sistema de Canção Nova, pelos meios de comunicação, atinge nesse momento. Senhor, traz de volta cada um, não deixa mergulharem no distanciamento de Ti, bebendo água suja, ou talvez até caindo nessas cisternas, nesses poços de água suja, bebendo água desse mundo que só vai trazer doença à alma, que vai trazer morte eterna. Ó Senhor, envia o Teu Santo Espírito sobre nós, porque nós necessitamos da Tua graça. Nós necessitamos, Senhor, do Teu Santo Espírito que nos faz aproximar de Ti novamente, que nos dá a graça de sermos fiéis a Ti novamente, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos a Tua presença, queremos a Tua graça, Senhor. Estamos aqui como estavam em Jerusalém, à espera da promessa, à espera da promessa de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio. Tira todo medo, faz prevalecer o Teu poder. Nós Te desejamos, canta isso. Nós Te desejamos, Te convidamos, Te convidamos. Aqui és esperado, aqui és esperado, aqui Tu és amado, aqui Tu és amado. Queremos ser tomados pela Tua glória. Queremos ser tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, a Tua unção. Aviva a Tua igreja, abraça os corações. Espírito, Queremos ser tomados, Deus, queremos ser tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, a Tua unção. Aviva a Tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, clama o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós desejamos a Tua presença, porque és Tu que vai nos tirar de todo mal, que vai nos tirar de todo pecado, que vai nos tirar do distanciamento de Ti, do distanciamento do Senhor. Ó Espírito Santo, lava o nosso coração, lava os nossos pensamentos, tira os maus pensamentos, os maus sentimentos,
nos traz de volta à presença do Senhor, Santo Espírito. Nós queremos ser verdadeiros sacrários teus. Ó Espírito Santo, visita cada família aqui representada, cada casa, e limpa os ambientes, as igrejas domésticas, tirando todo o mal, tudo aquilo que nós fomos trazendo para a nossa presença, para a nossa alma, dentro da nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus, inunda-nos com cada graça que o Senhor quiser derramar sobre nós, para que sejamos santos, irrepreensíveis, para que possamos desejar cada vez mais a Ti. Necessitados de Ti, Senhor. A Ti toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor. Queremos a Ti, somente a Ti, Senhor. Não queremos outra coisa a não ser nos aproximarmos de Ti, da fonte do Teu Santo Espírito, porque sem Ti não somos nada. Distantes de Ti só encontraremos a perdição. Mas contigo, Senhor, encontraremos a fonte, não só cisterna que guarda água, mas fonte que jorra todos os dias, abundantemente, para a vida eterna. Nós queremos o céu, queremos a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.